Olá, vamos falar agora sobre a discussão de um artigo científico. Então, pessoal, a discussão ela é a quarta parte do corpo de um artigo científico original. Então, inicialmente, nós temos aí a introdução. No final da introdução, apresentamos o nosso objetivo, materiais e métodos, os resultados e, por fim, a discussão. Então, após a apresentação de todos os resultados, das principais evidências do seu trabalho, dos resultados encontrados em uma pesquisa primária, uma coleta de dados que você realizou, você vai tentar dar sentido ao que encontrou, tá? Então, o cerne da discussão é essa interpretação dos resultados obtidos e a sua relação com o conhecimento existente, tá? De modo a se chegar a uma conclusão. Então, a discussão é onde você vai pegar as suas evidências, né, dos seus artigos, aquilo que você encontrou na sua pesquisa e mostrar para o leitor o porquê delas e o motivo pelo qual você aceita certas conclusões. Né? Então, isso começa o seu trabalho da discussão, mostrar para o leitor por que você concorda com aqueles achados que você começa a trabalhar nessa discussão, tá? Na discussão, pessoal, é o momento que vocês vão pegar os seus resultados e vão utilizar outras referências para estar fundamentando o seu trabalho, né? Realizando essa discussão. Só que essa discussão, ela não pode ser aquela discussão conhecida como discussão fofoca, né? Muito citada aí por Gilson Volpato, né? um professor renomado aí na área da pesquisa científica, e ele há mais de 15 anos ele utiliza esse termo. Então, o que é a discussão fofoca? A discussão fofoca é quando você tem os seus resultados, então, e na discussão você começa a comparar os seus resultados com de vários autores. Por exemplo, então, de acordo com os seus dados, Siqueira, 2018, disse dessa forma, já o autor Costa, 2013, ele já achou outros achados e o autor Silva encontrou outros achados. O meu resultado, a minha evidência tem uma significância, do outro autor não tem. Então, essa discussão fofoca é quando você pega uma sequência de autores e começa a falar de um, de outro e fica nessa fofoca e você não conclui nada, tá? Ainda que você tenha que comparar sim os seus resultados com outros autores, você tem que mostrar no seu artigo o porquê que você aceita ou não aquela conclusão. Não é simplesmente ficar comparando o meu resultado com o de outros autores, ok? É na discussão que você vai apresentar a novidade do seu trabalho, qual que é a evidência, o que você encontrou. Então, se você está fazendo uma revisão de literatura, o que tem de evidência? Tem estudos sobre essa pergunta de pesquisa que você pretendia aí identificar, buscar esses dados? Né? Se é uma pesquisa de campo, os seus resultados, o que eles trazem de novidade? Né? A gente não fica realizando pesquisa que é mais do mesmo. Alguma novidade, o seu trabalho é importante que ele traga, tá? Então, é importante que na discussão o autor, né, é importante que vocês mostrem para o leitor o seu discurso, qual foi o seu raciocínio, a sua interpretação sobre aqueles achados. Não é simplesmente ficar discutindo as outras referências, né, as outras citações, os outros autores, tá? Como uma discussão fofoca. Então, isso aqui é importante, você mostrar as suas ideias, é aí que você vai ter essa liberdade de mostrar aí o que você entendeu, o que você entendeu daquela conclusão daquele autor, certo? Vou passar para vocês agora algumas dicas para estruturar a discussão. Então, no primeiro parágrafo da discussão, vocês podem começar pelas conclusões mais gerais do artigo de vocês. Porque nesse momento vocês vão mostrar para o leitor aonde vocês pretendem chegar. Então, naquele primeiro parágrafo da sua discussão, ele é como se fosse ali uma introdução de tudo que você vai discutir nesse tópico. Então, vocês também vão realçar os achados mais importantes, identificados aí com o estudo de vocês. Vocês podem também ressaltar, enfatizar novos conhecimentos
oriundos dessa pesquisa realizada. Então, depois que vocês fizeram esse parágrafo, aí que vocês vão detalhar as partes. Né? Fala de forma mais geral nesse primeiro parágrafo, como se fosse uma apresentação da discussão, daquilo tudo que vocês vão falar, e assim, por fim, vocês vão começar a fragmentar e detalhar essas partes. E aí, quando vocês concluírem esse detalhamento dessas partes, vocês terão formado aí as conclusões mais gerais, certo? Vocês devem também ter cuidado com sugestões e limitações. Uma vez que vocês vão sugerir alguma coisa, sugerir novos estudos, sugerir que estudos dessa natureza seja realizado por outro método, tenha algum outro tipo de análise, qualquer que seja a sugestão, ela tem que ela tem que ter a evidência do porquê que você está sugerindo isso, ok? E a limitação, quando vocês vão pontuar uma limitação, vocês até podem, mas vocês têm que comprovar, vocês têm que justificar o porquê dessa limitação, porquê que ela está existindo. Se vocês não conseguirem pontuar, justificar essa limitação, é melhor que não a coloque. E também, nesse tópico da discussão, vocês não devem repetir detalhes que foram utilizados em outros tópicos, né, em outras sessões. Por exemplo, já vi artigos onde, na discussão, o autor vem apresentando várias partes dos resultados. Na discussão, ele vai apresentar os achados mais importantes, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, partes também que vocês utilizaram na introdução, e aí repete detalhes. Você pode mencionar, mas não colocar detalhadamente, não é o momento. Você pode até utilizar uma referência que foi utilizada lá na sua introdução, mas de uma forma menos detalhada. Aqui, agora, vai para vocês alguns tópicos da discussão, né? Os tópicos que vocês vão utilizar na discussão de vocês. Primeiramente, evidenciar os achados relevantes e originais, que é aquela primeira parte que eu falei com vocês, aquele primeiro parágrafo, onde vocês constroem aí, né, essas principais conclusões e os achados mais relevantes, originais, o que foi de mais interessante no seu trabalho, depois vai detalhando, e à medida que você vai detalhando esses achados, você vai realizando uma avaliação crítica da própria pesquisa, daquele seu estudo. Mas quando a gente fala uma avaliação crítica, não quer dizer que essa crítica é para detonar o trabalho, nem o seu, nem do outro colega. Tá? É pontuar e criticar no sentido de interpretar, fazer uma análise crítica daqueles resultados, daquelas conclusões que outros autores chegaram. A comparação crítica com a literatura, não realizando aí a discussão fofoca. Ainda que você possa e deva comparar com outra literatura, não é ficar nessa fofoca de um falou, o outro falou e um falou, e aí o que você conclui disso, ok? E é nessa parte que vocês vão fazer a interpretação de todos os seus achados. Especialmente, a discussão e revisão de literatura, ela tem alguns detalhes que é importante que vocês saibam também. Vocês vão à revisão de literatura. Por que vocês realizam uma revisão de literatura? Para ver quais são as principais evidências científicas sobre aquele determinado tópico, sobre aquele determinado tema, sobre aquela pergunta de pesquisa que vocês fizeram no início do trabalho. Então, a partir da revisão de literatura, vocês vão identificar esse estado atual da arte. E a partir dessa identificação do estado atual da arte é que vocês vão começar a discussão de vocês. Vocês vão pontuar quais aspectos não foram estudados entre esses artigos que vocês identificaram na literatura, o que não foi estudado, o que foi estudado, mas muito pouco estudado e devido à relevância precisa de haver mais estudos. Quais são as perspectivas futuras para esses trabalhos, né? O que você identificou aí que tem uma
perspectiva para o futuro, de novos estudos, o que esses autores estão sugerindo aí, tá? E enfatizar se encontrou ou não os seus objetivos. Então, nessa parte da discussão, é importante que, finalizando a sua discussão, isso para qualquer tipo de discussão, seja um artigo de pesquisa de campo ou uma revisão de literatura, ao final da discussão, vocês vão começar a enfatizar. Então, como o objetivo era esse, vocês já vão caminhando aí para a sua conclusão, né? Então, vocês vão identificando se aquele objetivo, se ele foi atingido ou não. As referências que eu utilizei para fundamentar aí essa aula e muito obrigada, pessoal, pela atenção.